Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Bonitas. Queremos saber, você que está aí do outro lado, quem é você e por que você está aqui. Com certeza é muito especial para a gente. Acesse aqui o canal, inscreva-se aqui na Star TV, deixe o seu comentário e vá nos dizendo o que é que você acha desse Conexão Bonitas, como você gostaria de ver e o que você gostaria de ver aqui nesse Conexão Bonitas. Nós somos a instituição Bonitas, Grupo Bonitas, e estamos aqui por você e com você. Hoje em mais um Conexão. E aqui do meu lado nós temos o Dr. Wagner Camelo. Seja bem-vindo. Muito boa noite, você que sempre está com a gente aqui nas sextas-feiras e você que está chegando a primeira vez. A gente sempre diz que esse momento é um momento especial feito exclusivamente para você e para fazer companhia a você na sexta-feira. Sempre trazendo histórias emocionantes, um bate-papo leve, descontraído e sempre pensando em você. Como você também é alguém que pensa nos outros, então a gente pede que você, nesse pensamento, vá compartilhando o programa, que é muito especial, com aquela pessoa que você quer bem, com aquela pessoa que você ama, que tem um sentido muito especial. Compartilha, se inscreve na Star TV, vai lá no sininho e fica aqui com a gente. Toda sexta-feira a gente está sempre por aqui e essa é mais uma sexta-feira especial. Especial até demais, gente, como todas. Mas hoje a gente também está com uma convidada mega especial. Eu falo de Ana Júlia e nós estamos aqui trazendo um assunto. Primeiro, eu peço a você que está aí do outro lado, que escute com muito carinho, que assista com muito carinho e empatia, porque cada história que nós trazemos aqui são histórias verídicas e são histórias que merecem, acima de tudo, o nosso respeito, o nosso acolhimento e o nosso carinho. O tema de hoje é a cura a partir... Não, o diagnóstico precoce e a cura a partir de 2 vidas. Ficou curioso com o nosso tema? Aguarde mais um pouquinho que nós vamos já entrar com a nossa mega convidada que já está aqui no estúdio. Daqui a pouquinho ela vai contar mais um pouquinho da história. Mas, dito isso, eu gostaria agora de trazer para o nosso amigo e psicólogo, aquele que sempre está do nosso lado. Vamos hoje bater um papo, doutor Wagner? Ele disse que eu enfeito, mas não é isso. Eu trazia aqui no meu pensamento um momento de falar sobre o Natal, doutor Wagner. Essa época, né, uma época tão festiva, é uma época que muita gente se reúne. O que o senhor poderia nos trazer dentro desse tema, que é uma época também delicada, não é só uma época de festa, é uma época delicada também, porque quando eu falo de delicadeza, eu estou trazendo a família, eu estou trazendo uma questão muito minuciosa e que tem o nosso respeito, que é o luto nessa época de festa, nessas épocas festivas. Então, você que está aí do outro lado, você vive algum luto nesse momento? Nesse momento de dezembro, nesse momento onde a gente tem muitas reuniões, muitas confraternizações, não é só alegria. Nós também temos o público que também tem suas dores. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí como lidar, doutor Wagner, com esse momento festivo, onde todo mundo se reúne, onde todo mundo quer brincadeiras, muitos amigos secretos, onde confundem-se muitas vezes o momento do verdadeiro Natal, do verdadeiro sentido. E se eu tenho o meu luto? E se eu perdi alguém? Como eu vou reagir? Qual é a exigência que me fazem? Eu preciso seguir as exigências? Porque assim, a gente precisa entender que esse período natalino, esse período de festas, vamos colocar o Ano Novo também, é um período que remete muito às memórias afetivas, remete muito à união das pessoas. As famílias no Natal, por exemplo, elas se juntam, não é? Ficam mais agregadas. O Ano Novo já é um pouco diferente, porque cada um vai virar um ano em algum lugar, tal, mas especificamente o Natal tem muito esse sentido familiar. De reunir, exatamente, familiar, de reunir a família. E aí o que pega muitas vezes, é tanto que você escuta muito que as pessoas dizem que não gostam dessa data, justamente como é uma data
de afetos e que remete ao amor, à união, à unidade, nem sempre na vida a gente tem tudo que quer como quer. Porque todos nós passamos. E muitas vezes a gente não vai ter aquela pessoa que fez parte, por exemplo, da vida da gente na família, que já partiu. Casais que se divorciam e que ainda estão vivendo um luto pelo divórcio e no momento desse vão sentir a solidão do Natal porque é uma data que remete às questões afetivas e aí eu estou só vivendo um luto, não é? Então, o sentido desse Natal e a alegria que pode existir nesse Natal, mesmo diante de memórias afetivas de pessoas que não estão mais com a gente, elas podem ser remediadas, sim. A partir do momento que eu busco uma cura para esses meus machucados, essas minhas perdas, uma cura emocional. Mas quem ainda não trabalhou isso, que traz seus traumas, suas feridas abertas, vai sentir sempre no Natal essa dificuldade, vai sentir esse sofrimento, essa ausência. Mas o Natal em si é uma data onde os corações se abrem, onde a gente está mais sensível, né? Mais aberto ao perdão, né? A entender isso. O outro. Então, assim, tudo se trata do que eu falei, da busca de cada um para curar aquilo que ainda precisa ser curado. Mas mesmo se eu tive uma perda na família, de pessoas queridas, ou de alguém que eu me separei e tal, pode sim existir um Natal ainda feliz, um Natal bacana, sabe? Não precisa ser um Natal triste. Sim. Porque vai depender de como eu trabalhei essas perdas. E eu penso, doutor Wagner, em situações em que vou me colocar agora, hipoteticamente, que eu perdi, eu tive uma pessoa muito querida e eu perdi. E esse Natal sempre me traz lembranças dessa pessoa, seja ela minha mãe, seja ela um filho, seja ela um irmão, um parente mais querido, mais próximo. E muitas vezes eu não vou estar preparada para adentrar naquela comemoração, para me fazer presente em meio a tantas festividades, em meio a tanta gente feliz, porque o que a gente... Tanto é que a música do Natal é Noite Feliz, né? Então, talvez eu não esteja preparada ainda, ou então vivendo ainda a minha dor, e chega um outro parente ou um amigo, alguém que me conheça, e diga assim, mas isso vai fazer tão bem a você? Mas é especial para você. Ok, é especial para mim, mas eu sei até onde eu posso ir. Talvez o medo de como se comportar diante daquela reunião familiar, diante daquela reunião de amigos, talvez esse medo não permita que eu avance e vá. E se eu for? Então, eu penso muito, doutor Wagner, queria saber de você, se seria conveniente, digamos, eu tentar homenagear aquela pessoa que eu amei, aquela pessoa querida, aquela mãe, a irmã, o pai, o filho, que já não está naquele momento, mas que eu queria fazer uma homenagem a ele nessa noite de Natal para trazê-lo mais para perto. Não é o ato dele não mais viver entre nós, que ele está esquecido no meu coração. Então, se de repente eu tenho uma matriarca da família, e essa matriarca, ela partilhava na casa dela uma receita maravilhosa de um prato, de um jantar, onde ela hoje não mais está. E vamos nos reunir na casa dela. Posso eu, se o meu eu pede, fazer isso? Até que ponto o outro ia entender? Ou se eu não tenho que me preocupar com o que o outro vai entender, eu tenho que me preocupar com o que eu estou sentindo? Com certeza, são as suas emoções, é o que tem sentido para você, que tem que ser validado, né? Críticas podem existir, alguém pode falar, mas você tem que ter muita consciência do que você está fazendo, que vem lá do coração, né? Mas é como eu lhe falei, há alguns sofrimentos que ainda existem no Natal, no Ano Novo, pela ausência de alguém, falam exatamente de feridas abertas e traumas que não foram curados. Porque quando essas questões são fechadas, quando essas histórias de perda são fechadas, o Natal ele vai existir de forma plena e feliz, não é? E se for alguém que você perdeu através de um luto, uma mãe ou um pai que faleceu, um irmão, elas vão estar presentes nessa comemoração de forma positiva, através justamente da memória e da lembrança.
Agora, para que essa memória e essa lembrança daquelas pessoas que nós perdemos no Natal seja positiva, não é? Tem que haver justamente a cura dessas dores e desses lutos. Então, o Feliz Natal, ele sempre vai existir. A questão é de como eu vou estar no Natal e na virada do ano, comigo mesmo. E é preciso, então, nesse ponto, doutor Wagner, eu penso, tanto eu escutar o meu eu, me colocando na posição de quem perdeu alguém, como o outro também escutar as minhas dores. Ele não é obrigado a me acolher, a sentir a mesma dor, mas pelo menos ele respeitar o meu momento. E se eu não quero ir, tudo bem, eu não tenho que ir onde eu não quero. Perfeito. Aí a gente está falando justamente da empatia e da compreensão do outro. Sim. Porque também, às vezes, as pessoas dizem assim, você está triste, você não está bem, se arrume e saia. Não, faça isso, faça aquilo. Não existe fórmula. É óbvio que eu vou precisar de um momento de recolhimento, onde eu vá sentir minha dor, onde realmente eu não vou ter condições de ir para essa festa de Natal, talvez esse ano, mas no outro ano eu vou. Sim. Então, é muito disso, do autorrespeito. Você precisa respeitar a sua dor, não é? Se você vai fazer ou não, se você vai para a festa ou não, tá? E os outros deveriam compreender isso. Mas assim, Adilza, a gente também não pode julgar muito aquelas pessoas que querem bem a gente e colocam essas situações. Então, vamos dizer, você está triste porque perdeu alguém e você não quer ir para aquela festa. Às vezes, vem o parente mais próximo, meu amigo, e diz, menino, saia daí, deixa de besteira, se levante, se arrume, vamos com a gente, vai ser bom, tal. Não é necessariamente uma crítica ou forçação de barra. Às vezes as pessoas que nos amam não gostam de nos ver daquele jeito, Sim, cabisbaixo, entristecido, e elas às vezes tomam esse posicionamento, né? É justamente a falta de preparo. Você está falando com um psicólogo e eu estou explicando que se você está triste e acha melhor não ir para o Natal esse ano, vamos dizer a hipótese, não vá, está tudo bem. Mas as pessoas ao seu redor vão estar angustiadas porque você não vai. E elas vão querer achar um jeito de tirar você dali, e elas não entendem que é o momento. Você não iria para o Natal esse ano, mas no outro ano vai dar certo. E aí você me traz uma questão muito delicada, quando você diz as pessoas que lhe amam querem ver você lá. Uhum. E para você ir para o Natal. Então, a ida para esse Natal, eu estou indo para os meus. Eu estou indo para a minha família. Eu estou indo para quem também conhece a minha dor. Agora, se você vai para um Natal que não é um Natal em família, aí é outros ajustes, não é isso? Agora sim, sempre vale muito o que eu estou sentindo e o que eu quero fazer. Não é? Então, é muito importante que eu aprenda a tomar atitude e a dizer um não para as pessoas. E não me incomodar com o que elas vão falar. Né? Ai, doutor Wagner, a vida seria tão mais leve. Mas assim. Esse é o nosso desafio constante. Você, como psicólogo, fala disso, eu acho que com propriedade. Eu já levei muita paulada para poder aprender a dizer não. E quando eu aprendi a dizer não, foi libertador. Hoje, né, eu, depois dos 50, quase nos 50, que eu fui entender, não quero ir. Quantas vezes eu fui, você foi, nossa convidada pra talvez... fazer um gosto. Isso. Não, eu vou. Aí você já sai de casa num desconforto terrível. E vai para aquele local já mal-humorado, vai disfarçando e tal. Então, o não, quando a gente aprende a dizer não, e sem se importar com o que as pessoas vão dizer, é libertador. Agora, muitas vezes, doutor Wagner, o não, ele, por estar preso em mim, a outra pessoa que escuta jamais, em hipótese alguma, quer receber o não. Então, nessa questão do Natal, do familiar, que vai lá, vamos lá, você vai se sentir melhor. Às vezes tem o bom, o motivo é bom que ela quer que você vá, né? Sim, o motivo que ela quer é ótimo. Mas o meu motivo é muito maior do que o dela, porque eu cheguei a dizer um não. Então, é aí onde eu acho que é muito delicado o outro que recebe o não, ele aprender a escutar. Sim, aprender a respeitar aquele não. Ok, você não quer ir? Ok, Feliz Natal para você, uma boa noite de descanso, um bom jantar, um bom almoço, mas eu vou. Fique aí, eu estou aqui se precisar. Essa pessoa vai ter facilidade se ela conhecer sua história. Se ela souber quem é você. Um estranho, não é? Aí não seria muito bacana se alguém que conhece você, que conhece sua história,
não respeitar o seu não. Aí não tá legal. Mas volto a falar a você. Eu estou indo para um Natal em família, onde eu disse que eu não ia, e aquela família que talvez esteja a mesma dor que eu, que tudo bem, ela se regenerou melhor do que eu, Cada ela um de um soube lidar jeito, com é. essa dor melhor do que eu, mais acelerada, mas eu ainda sofro com isso. Então, que esse familiar não queira briga comigo na noite de Natal, porque se eu disser um não, eu quero ser respeitada. Você tem que ficar quietinha mesmo. Não é isso? E aí Pronto, vale o vamos seu ajustando. não, vale o seu não, e você não deve se preocupar com essa incompreensão até egoísta verdade. dessa pessoa que lhe conhece, que sabe o que você está passando, sabe? E eu trago isso hoje, doutor Wagner, nesse pensamento e batendo muito nesse ponto Natal, 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 porque parece que é uma época em que todo mundo leva uma injeção de ânimo, de alegria, e não é só ânimo e alegria, é falsidade, é o achismo, é a comparação, que a casa do outro está mais animada, que a árvore do outro está mais bonita, que eu não tenho uma árvore de tantos metros, de tantos enfeites na minha casa. Então é preciso... Sim, É termine. preciso. Muito obrigada. É porque você tocou num ponto essencial. Mas Termine pode seu falar. raciocínio. Fale, eu complemento. Depois. Mas aí, justamente, estão as questões. Está a questão da essência do Natal. Sim. Porque, pegando o seu viés, essa história que você traz, não é? Simboliza justamente pessoas que não estão no espírito verdadeiro do Natal. O Natal não é uma concorrência para ver qual é a árvore de Natal mais bonita, qual o presente que eu vou dar para o outro, qual o banquete melhor. Porque até quando Jesus nasceu não teve banquete nenhum, muito pelo contrário. Foi num local totalmente simples e desprezível, não é? E aí a tradição diz que os Reis Magos vieram entregar os presentinhos, mas a gente vive esse Natal. É o Natal do comércio, é o Natal do presente, é o Natal da árvore de Natal, qual a melhor. É o Natal dos abusos. Aí que está o problema. É. Porque tirando isso, se isso se torna secundário numa família, tá certo? Aí as essências do Natal vão ser vividas. E aí não vai ter isso, essas vaidades. E aí vem a palavra que a gente falou no início, que muitas vezes a gente se coloca de ouvir e até sentir, eu não gosto de Natal. Né? Eu já fui uma pessoa que há muito tempo eu detestava Natal. Por vários motivos. Por motivos de não ser de uma família ajustada. A minha família é totalmente desajustada, gente. A minha família raiz, se eu parar para contar aqui, vai ser o ano de conexão. Então, é por essas e outras São coisas muitas. que a gente começa a ver que não existe família perfeita. Né? Sim. Então, eu tenho vasta lembrança de Natal em outras famílias, onde não estava com a minha família. Isso me causou dor e eu dizia, eu não gosto de Natal. Mas veio o casamento e assim os filhos me perguntavam, mamãe, por que aqui não tem uma árvore de Natal? Eu tinha uma aversão àquilo, porque aquilo para mim era altamente mentiroso. Mas eu comecei a entender que o meu filho não é obrigado a entender a minha dor e nem sofrer comigo. Então, eu ressignifiquei isso e hoje eu sei o verdadeiro Natal. Na minha casa não faço os banquetes. Eu como o que eu como todos os dias na minha casa com muita alegria, arrumo a minha mesa da minha forma para a minha família. Mas não me comparo nem com redes sociais e nem com vizinhos e nem com amigos que esnobam a noite de Natal. Então, eu acho que trazer esse assunto aqui para você que está aqui no nosso Conexão Bonitas é um assunto muito afetivo, é um assunto, acima de tudo, como tudo que a gente traz aqui no Conexão, verdadeiro. Então, nós estamos aqui, o doutor Wagner falou de uma forma, eu falei de outra, e a gente quer fazer a junção desse momento de Natal, das duas formas que existem, para buscar a verdadeira, né? E fechando esse raciocínio, todo mundo almeja o Natal ideal. Mas o Natal ideal é uma coisa e o Natal real é outro. É verdade, né? é verdade. São poucas as famílias que conseguem realmente agregar aquela foto, aquele cenário de Natal perfeito, com muita comida em abundância, árvore de Natal perfeito, muita foto, com a questão afetiva. Sim. Às vezes você tem muito banquete, muito presente caro, muita árvore chique, mas é para foto do Instagram. As pessoas se reúnem ali, tá certo? Para mostrar a família do comercial de margarina e a foto do Instagram. A família que não existe. E às vezes você vai para um Natal que não tem tudo aquilo e as pessoas estão muito juntas, como foi o Natal de Jesus, num estábulo, numa manjedoura,
sem ninguém especial ali, apenas alguns pastores passando, o pai, a mãe e ponto. A e família foi real bacana. e a família verdadeira. Mas por falar aí, quem está nos assistindo, doutor Wagner? Pronto, Vamos dar uma olhada. Terezinha, Tá para aqui. variar, está aqui com a gente também, abraço. né? Messia Câmara. Sim. Messia Câmara está dizendo, concordo muito com vocês. Dizendo não, Libertador, já falando do não, né? Então, Então, Libertador. vão chegando também mais, vamos compartilhando, Star TV, clica lá, que a gente vai começar outra parte aqui bem especial, né? Ok, vamos. Nossa Vamos convidada. para o nosso comercial rapidinho Sim. e a gente já volta com o nosso tema, que desperta muita curiosidade e tem muito a nos ensinar. Eu estou falando aqui de Ana Júlia, que está aqui com a gente e vai partilhar um pouquinho da história dela. Já já a gente volta. O lar da vovozinha está há 40 anos cuidando de quem sempre nos deu amor e carinho. Precisamos da sua doação para que possamos continuar cuidando de quem sempre cuidou de nós. A sua doação se transforma em cuidado, atenção, alegria, amor e gratidão. Ajude o lar da vovozinha e seja um multiplicador de bons sentimentos e dos sorrisos mais sinceros. Acesse o QR Code e veja como fazer sua doação. Uma campanha da Start TV em prol do lar da vovozinha. Você já parou para pensar no que é mais importante na sua vida? Saúde, esporte, cuidado e bem-estar são fundamentais para vivermos uma vida plena. É por isso que apresentamos o Cuide-se Bem, um programa semanal que traz tudo aquilo que você precisa saber sobre esses temas tão importantes. Toda quarta-feira, às 19 horas, sintonize na Start TV e descubra dicas incríveis de como se cuidar melhor. Vamos abordar desde exercícios físicos, até a importância da alimentação saudável. Queremos te ajudar a ter uma qualidade de vida excepcional. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Juntos, podemos espalhar conhecimento e transformar vidas. Moura Supermercado oferece qualidade, preço baixo e muita variedade de serviços em um só lugar. Ofertas todos os dias da semana. Moura Supermercado, Rua Lagoa de Jacomã, Central Parque 03, Extremóis. Faça sua compra pelo delivery 981 59 2729. 981 59 2729. Moura Supermercado, o supermercado da economia. E rapidinho, nós já estamos aqui com a nossa convidada, Ana Júlia. Seja bem-vinda, Ana Júlia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito bem. Tudo bem? É uma alegria receber essa pessoa aqui, porque ela hoje fala de um propósito de vida, né? De provações de vida e de vida real, como nós estávamos falando aqui no bloco anterior. E vamos falar um pouquinho do diagnóstico precoce e a cura a partir de 2 vidas. O que é que você entende por isso? Vamos ouvir um pouquinho de Ana Júlia. Ana Júlia, ela é descendente indígena, é isso? É indígena? A família da minha mãe vem em descendência indígena. Indígena, né? Ana Júlia, ela é mãe de 2 princesas, Aurora e Luísa. E ela é advogada. Em qual área você atua? Na verdade, eu tenho meu escritório de advocacia, mas o advogado é outra pessoa, que é o meu pai. Sim.
E eu sou perita judicial. E faço toda a parte de assistência, gestão do escritório e atuo juntamente nos processos, né? Tanto na parte de advocacia, sim, mas junto com ele. Ai, que bacana. Menina, respeitada a menina perita, viu, doutor Wagner? Muito bem. Acha pouco? Então, vamos lá. Eu queria, tanto eu como o doutor Wagner, como quem está aí do outro lado, a gente queria saber um pouquinho mais sobre você, né? Me conte algo que é importante a gente saber da sua infância. Tem uma história aí de um mal-estar que sentia, né, no estômago. Como era essa A relação história? com o diagnóstico, enfim. Eu vim de uma família assim muito... todo mundo junto e misturado, né? Como eu digo, todo mundo junto e misturado. A minha mãe, ela teve o primeiro casamento, teve a minha irmã, mais velha, encostada em mim, e me teve. Mas ela se separou ainda durante a gestação que ela teve de mim, e o meu pai biológico em si eu não conheço, né? Pouco tempo depois, ela encontrou uma nova pessoa, que é o meu pai hoje, né, em dia. Eu só tenho essa memória porque eu tinha 2 anos, então, assim, eu sempre tive ele como meu pai, né? Sempre soube, claro, depois de um tempo, que eu tinha um pai biológico. E ele já tinha vindo também, assim como minha mãe, de um casamento, e vinha com uma filha, que era mais velha do que eu e minha irmã. E se juntaram, e depois de alguns anos nasceu meu irmão mais novo. E aí a família, todo mundo junto e misturado. Viemos de uma criação, morávamos numa granja, na casa do meu avô, que é o pai, já é falecido, o pai do meu pai. Sim. E depois de um tempo, depois que ele faleceu, a gente teve várias mudanças na vida, fomos morar em outro lugar, mas sempre tivemos essa mesma educação em comum, né? Durante essa infância em que éramos já crianças grandes, eu sempre me deparei com sintomas que me acompanhavam desde uma infância pequena, porém por questões de falta de até mesmo conhecimento, ignorâncias, né? E a gente não se dava conta e a gente sempre remediava como se fosse algo que se resolvesse paliativamente. Depois que eu me tornei uma criança já grande, depois de passou de 10 anos, foi que esses sintomas começaram a ser mais acentuados e trazer consequências maiores até para o estilo de vida, né? Dificuldade de praticar esporte, por sempre se sentir mal, dificuldades em relação até mesmo se alimentar, por sempre sentir mal-estar, sempre sentir dores, inchaços, e ao longo dos anos se agravando. A cada momento em que se ia no médico, assim, que se procurava um acompanhamento, não se tinha uma certeza, não se tinha um diagnóstico, se também era levado até mesmo pela própria medicina como se algo é só um refluxo que você tem, então a gente vai levar isso daqui por um tempo, um protetor gástrico, e depois de um tempo a gente vai retornando, vai ver, mas é coisa que você tem que melhorar a sua alimentação. E minha mãe imaginava que fosse minha mãe se questionava muito assim, mas como? São 4 filhos, todos comem a mesma coisa, aí só ela fica mal. Como? Deve existir uma explicação para isso, né? E foi quando a gente decidiu, financeiramente as coisas foram melhorando e decidimos partir para a questão de investir em plano de saúde, buscar médicos mais especializados. E aí a gente foi para o médico mais especializado. Eu já tinha uns 14 anos, né? E a gente foi para o médico mais especializado, iniciamos um tratamento, porque o tratamento que eu vinha fazendo desde 10 anos era assim, vamos tomar essas medicações e vamos repetir. Tomava as medicações, repetia, estava pior do que antes. Então, era como até se a medicação piorasse. E foi evoluindo de uma gastrite, foi evoluindo de uma gastrite crônica. Muitas dores, inchaços, até com um copo de água, se eu tomasse um copo cheio, não dava certo, tinha que ser meio copo, daqui a pouco tomava mais meio copo. E tudo muito limitado, né? Não era normal aquilo dali. Então, depois de um tempo, chegou até um certo grau em que eu sentia realmente um desconforto, como se eu tivesse me machucado fisicamente.
e tinha um inchaço muito grande. E aí foi quando a gente decidiu fazer com o médico uma biópsia na época, né? Nem o plano cobria e tal, então uma coisa bem... E aí foi quando deu displasia de tecido de 5 centímetros cada ferida, um de 2, um de 3, um de 5. E foi visto para a biópsia, né? Nesse meio tempo, quando saiu o resultado, disse que é uma escala Olga, né? Que tem os níveis, e estava em estágio 3. Um estágio 4 seria uma metástase. E aí foi quando ele disse assim, a gente é um quadro evolutivo. Em estágio 3 a gente chama, como se dizia popularmente na época, entre eles, esôfago de Barrett. E aí ele preparou um relatório explicando o que era esse esôfago de Barrett, que provavelmente, na maioria das vezes, era uma condição que vinha por genética. E existia alguém na família? Sim, aí foi quando minha mãe começou a relacionar todos os fatos que ela não se deu conta de que a minha avó, por parte de pai, quando ela se casou com meu genitor, né, ela morreu de câncer de estômago. E a minha mãe cuidou dela antes dela falecer. E ela depois começou a associar muitos sintomas que ela via em mim, que realmente era muito semelhante. E aí, por fator genético, a intenção era, nesse diagnóstico precoce, né, poder fazer com que não se tornasse uma metástase. Aí, veja bem, você tinha quantos anos quando Quando chegou eu o descobri diagnóstico? isso, eu estava com 17 anos. Tá, como é que foi isso na sua cabeça? Pra você, peraí, como a gente diz assim, caiu a ficha, né? Para mim, Você não vivia em função só disso, né? Você fazia o que mais da vida? eu estava na faculdade, estava no 2º ano de faculdade, eu entrei na faculdade com 15 anos. E para mim estava sendo um momento super mágico, pessoalmente para mim, uma realização, apesar de sentir uma grande cobrança. Então eu sinto que essa questão da cobrança na minha vida inteira foi uma coisa muito acentuada e muito esperada de mim, por ter sempre sido antecipada em tudo. Então, a questão de lidar, digamos, com a cobrança e a pressão, eu confesso que eu lido muito bem. Então, por incrível que pareça, nesse momento, a minha preocupação maior era como contar isso para minha mãe. Não era nem a preocupação, assim, comigo. O que vai acontecer comigo agora? Era como aquilo iria afetar as minhas relações dentro de casa, as minhas relações com a minha família, com o que eu queria na minha vida e que estava fazendo naquele momento. Será que eu ia parar a faculdade? Será que a minha mãe meus pais iam ficar preocupados com a questão, o financeiro, o que isso ia arcar, né? Assim, eu não queria sentir o sentimento de pena e nem de fardo. Então, eu contei para minha irmã. E ela foi, que até que me acompanhou, porque ela já era de maior, inclusive, quando a gente foi na Liga para fazer uma consulta com o oncologista, né, e fazer o acompanhamento. E quando foi no momento em que chegou para se fazer o procedimento de queimagem do órgão, a hemostasia do esôfago, e foi nesse momento em que eu fui conversar com a minha mãe sobre isso, né? Mas, assim, eu gostei de ter ido conversar depois, porque eu já cheguei com um quadro resolutivo. Até então você teve o apoio da irmã. Isso. E aí, quando eu cheguei para minha mãe, eu já cheguei com um quadro resolutivo. Tipo assim, calma, não é o câncer que está tudo perdido, tá entendendo? O fator genético existe, mas calma, a gente está no precoce. A gente não vai precisar, eu não vou fazer uma químio, eu não vou ficar com um oncologista, eu vou ficar com gastro, fazendo os procedimentos cirúrgicos necessários. Você teve medo? Tive. Quando eu entrei na sala cirúrgica a primeira vez, eu nunca tinha entrado, eu olhei para todo aquele ambiente, olhei para todos os instrumentos e eu pensei, eu sou um pedaço de carne realmente. Naquele momento foi reflexivo de que, assim, eu precisava realmente de muito pouco na minha vida. Eu tive realmente um significado sobre ambições, aquelas realmente que são reais e válidas e aquelas que não vão me servir. Que maturidade. O que seria necessário realmente para se viver, né? Justamente. Naquele momento. E então, como chega... Então você conseguiu
terminar a faculdade, mesmo diante dessa turbulência Mesmo com o toda? tratamento. Consegui. Todos os professores foram super compreensíveis. Teve até uma das vezes que eu fui fazer uma hemostasia, que estava marcado para o mesmo dia. Eu estudava à noite e isso foi com 18 anos, já tinha para fazer uma terceira hemostasia. E eu estudava de noite e tinha passado a trabalhar de manhã, depois que eu fiz 18 anos. Sim. E aí, um professor meu foi e falou assim: tudo bem, você vem fazer a prova de manhã antes de todo mundo e depois vai para a sua cirurgia. Então, essa era uma coisa assim super articulada. Eu tive apoio, tive compreensão de tudo. Graças a Deus. Foi tudo muito amplo, bem. né? E quando chega a maternidade na sua vida? Vamos falar sobre isso? A maternidade, né? Eu me formei em 2019, final de Com 2019, que idade? com 21. Novíssimo. Começou cedo. E quando foi neste ano, é a correria, último ano de curso. Aí a entrega de TCC, aí aquela coisa, aí o pessoal vendo de faculdade, de formatura, aí tem as fotos que faz tudo, toda aquela ansiedade, né? Meu Deus, não aguento mais. E aí eu comecei a sentir, até então, depois das queimagens, tudo ficou estabilizado, né? Passei quase 3 anos intenso, fiz 5 ou 6 hemostasias do esôfago. Ainda cheguei a ser necessário fazer. Perdi parte das minhas enzimas, que eu não produzo mais por conta disso. Mas é uma coisa muito bem acompanhada. E estava bem. Na correria do ano, eu parei de menstruar. E eu sempre deixei para depois. Não, já eu vejo. Não deixar para depois, correria. E depois de poucos meses, eu sentia dores quando eu acordava. Era uma coisa assim bem bizarra. Eu dizia, nossa, parece uma coisa muito bizarra. Todo dia que eu acordava, quando me levantava da cama, eu sentia fortes dores no intestino, como se eu fosse ter uma diarreia braba. Nossa. E eu não tinha nenhuma diarreia. E eu até ia pro banheiro, sentava, e não tinha nada, não era nada. E depois de poucos minutos, a dor sumia. Eu não sentia nenhum desconforto, eu não sentia nada durante o dia. Começou a acontecer de vez em quando, até que chegou um período em que era todos os dias. Sempre quando acordava. E o que eram essas dores? Essas dores eram uma inflamação que tinha no meu útero. E eu fui para uma médica especializada, me indicaram uma médica muito especializada, fui. O plano não cobria, como sempre. Aí eu pagava, a gente ia para consulta, fazia biópsia e não dava HPV, não dava candidíase, não dava hormônio, não dava nada. Dava só que era uma inflamação intensa. E do quê? E a gente tentava ver do que seria, até suspeitou do que tipo de camisinha seria, se era alergia a alguma coisa, se aquilo. E aí você era casada? Não, eu tinha meu namorado. Tá, certo. E quando foi nesse ponto, a Foi a gente pessoa fez... que você casou depois? Isso. O Certo. pai desse. A gente fez um tratamento com células, com óvulos sintéticos, material sintético. Ficou bem, depois piorou, retornou pior. E não dava mais jeito. Então, a probabilidade de você não engravidar era bastante? Isso. De acordo com esse eu não quadro? menstruava mais, fiz todos os exames, fui até na Januário. Eu não estava mais ovulando também, estava a ovulação inibida. Era uma defesa do próprio corpo e a gente não sabia razão alguma. E você tinha esse desejo de ser mãe? A maternidade era muito Sim, viva na sua eu vida? sempre dizia que eu tinha programado minha vida inteira. Que eu ia me formar, ia me estudar e quando fizesse 27 anos eu ia engravidar. E quando fizesse 29 anos, ia engravidar da segunda vez e acabou-se. Eu Tudo sempre dizia- planejado. Era meu né? planejamento. Só E que aí- com essa... Desculpa, Dida. Não, pode Só que com essa questão, não, esse projeto estava... Ela falou que assim, se fosse só pela questão da fertilização, a gente resolve isso depois, você é jovem. Isso. Mas a questão era essa inflamação do útero. Até que ponto seria controlável, até que ponto a gente poderia tentar entender o que realmente seria para conseguir tratar. E tudo era inconclusivo, e tudo não se sabia, mas estava lá. Então, a gente tentou fazer a questão de receber células humanas, reais, para se tentar uma regeneração ali, mas é uma coisa totalmente inviável financeiramente, não é uma coisa Sim. que a gente consegue fazer, assim como Estava longe da sua realidade. comprar um remédio ali na farmácia, totalmente longe da minha realidade. E aí ela disse que, assim, poderia existir, né? Você pretendia ser mãe em algum momento da sua vida?
Porque do jeito que vai, você vai perder o útero. A gente não, pode ser que chegue um ponto que seja irreversível, a gente não consiga mais remediar. E aí foi nesse momento que eu comecei a procurar opiniões, né? Minha família foi totalmente contra. Não, você é jovem, você acabou de se formar, você isso, aquilo. Não é o momento, não é o momento. Depois, se você quiser ser mãe, você adota, você isso e aquilo. Não que tivesse nada contra a adoção, mas eu queria engravidar, né? E aí eu falei assim, no fim das contas, quem eu tenho que ter essa conversa não é minha família, é a pessoa com quem seria o filho, né? Não tem como fazer o filho sozinha. E aí eu sentei com o meu namorado e ele disse que ele pretendia mesmo passar o resto da vida comigo. Então, Embarcou no... se era depois, por que não agora? Né? A gente faz dar certo. E eu disse, tudo bem. E aí eu... E engravidaram? A gente tentou engravidar. Engravidei a primeira vez, início de 2020. Início de 2020, janeiro logo para fevereiro. Sendo que aí, devido à inflamação, alguma coisa deu super errado nessa tentativa. E eu tive a necrose de boa parte do útero. Devido a essa necrose, eu tive que fazer uma curetagem de urgência. A necrose indica morte celular, não é isso? Isso. Tecido que não respondia ali apodrecendo, né? E aí eu tive que retirar alguns pedaços, até mandei para biópsia e uma curetagem ali de urgência, né? Inclusive foi uma coisa bem, assim, intensa, porque eu fiquei muito nervosa, com a adrenalina muito alta, eu não dormi e como alguns pontos estavam muito necrosados, então provavelmente aquele ponto eu iria sentir. Então também me amarraram, porque eu iria sentir alguns pontos por conta que a necrose não pegaria. Você, mesmo com anestesia, tinha que passar esse procedimento e que você ia sentir dores. Iria sentir dores. Então você foi amarrada também para que esse procedimento terminasse. Isso. Quanto mais quieta você ficasse, mais rápido terminava, não é exatamente, isso? Foi isso que me disseram. Nossa Senhora, você viveu, viu, nessa história? E depois disso eu não poderia engravidar no mínimo 6 meses. Uma recuperação de útero, de quem lhe disse isso? Foi? A minha médica. Mas aí, 45 dias depois, eu engravidei de Aurora. De Aurora. Então, a Aurora vem aí a segunda gravidez e é a primeira filha. Né? E até então, todos os Aurora médicos... essa? Olá. Esse momento em que você viu a Aurora a primeira vez? Até então, a Aurora seria a explicação, o inexplicável de como eu segurei, né, essa gestação, que não teve problema nenhum. Foi tudo bem, sem complicações. E foi tudo maravilhoso. Chegando com seus braços, a Aurora. E Aurora, nome lindo, né? Aurora é nome de Deus grega. O amanhecer. Né? O amanhecer, vida. Tem tudo a ver, né? Sim. Com a sua história. É muito forte essa história de Aurora na sua vida. Então, essa situação até então ficou para a ciência meio que você não ia poder ter mais filhos. A paciência não queria segurar, o meu outro não estaria preparado, eu teria várias complicações na gestação e eu não tive uma sequer. E a Aurora é sadia, uma criança sadia? Sim. Sem nenhuma sequela? Sem nenhuma sequela de nada. Morfologia perfeita, entrei em trabalho de parto dela, não foi um parto prematuro nem nada. E aí você fica então só em Aurora ou veio uma segunda gravidez? Aí quando a Aurora estava com 5 meses, eu engravidei de novo. O vacilo. Aurora. Nessa moça não perdia tempo, né? Se eu estava com problema de fertilidade, agora eu não estava mais. E aí vem quem? Vem Ana Luísa. E como foi essa gestação de Ana Luísa? E aí parece que inverteu um pouco, né? Tudo poderia ter sido tudo bem, mas não foi. Essa é a Ana Luísa? Ana Luísa foi bem prematura, foi uma gestação difícil, complicada desde o início. Meu Deus, essa mãozinha ali em cima. Era descolamento de placenta, era incompatibilidade, ela não ganhava peso, não engordava. Ela era incompatível com seu sangue. Isso, ela era restrição de crescimento desde o início. Nossa. E não se sabia o motivo. Tudo estava bem, ecocardiograma, Doppler, placenta, eu segui dieta proteica direto para ver se ela engordava. E depois que ela nasceu, prematura, a gente acompanhava toda semana ela. E no momento em que ela entrou em sofrimento fetal, que chamam, a gente tirou. Ela prematura. Ela nasceu de 7, mas correspondia a peso, tamanho e desenvolvimento de uma criança que ia fazer 6. Nossa.
Mas depois que nasceu, descobriram que a incompatibilidade possivelmente que aconteceu era porque ela era incompatível sanguineamente. Eu sou A positivo, meu esposo é B positivo, ela é O negativo. Nossa, sim. Então, o problema da restrição é que ela rejeitava toda a formação que estava sendo feita para ela. E ainda assim, né, como Deus é maravilhoso, eu gerei um ser que não me aceitava, digamos assim, né? Mas ela foi gerada, ficou tudo bem, saiu rapidamente da UTI e fomos para casa. Eu queria dar uma boa noite aqui para outras pessoas que estão com a gente, pedir licença a vocês duas. Francisca Medeiros está aqui, Raquel Polícia, nossa querida Raquel Polícia também está por aqui, dizendo que em cada programa a gente aprende com mulheres incríveis. E mandando um abraço para Júlia. Júlia, você é linda demais. Enfim, tá vendo? Já dizia em um programa que navegar é preciso, viver não é preciso. Se o navio sai de um porto ao outro, tem todo uma lógica de satélite, de mapas, que esse navio vai navegar com precisão de um lugar para o outro. Mas a vida não é precisa. Viver não é preciso. A gente está estudando uma história provando isso, não é? A vida que vem a partir do imprevisível, do impossível. É claro que a gente tem a ciência que aponta, a ciência que fala, até certo ponto o controle do ser humano, dos médicos, dos cientistas, mas com tudo isso a gente se surpreende, né, Adilza? Se surpreende, e não é à toa que hoje o assunto aqui é o diagnóstico precoce e a cura a partir de 2 vidas, né? Então, essas 2 vidas ao qual nós falamos e anunciamos é a vida das suas filhas. Sim. E esse diagnóstico precoce, essa cura, me fala de você. Não é isso? Sim. A vida surgindo a partir do improvável. Do improvável. Não é lindo isso? Exatamente, é forte. Muito, é forte. Muito, e eu digo que cada história que você fala e a pele aqui, a gente arrepia a emoção, eu que sou mãe também, né? Então a gente sente as dificuldades em que você, tão jovem, teve que enfrentar nessa vida para hoje contar a história tão linda. Uma história que mexe, né, com o seu eu e lhe encontra em uma situação o porquê e quem é Ana Júlia. Né? Então, Ana Júlia, antes teve a Aurora, que lhe deu vida. Sim. E essa vida veio para ficar. E como se não bastasse, Luísa vem ali, peraí, eu também vou existir na Vim sua para vida. completar. Complementar, né? Complementar a sua história, que é tão bonita, né? E que merece todo o nosso respeito. E a gente agradece muito, né? Você ter partilhado, ter depositado na gente essa confiança desse momento muito seu. E que você partilha com quem está nos ouvindo, quem está aqui no nosso estúdio. E a sua história ainda não acaba. Não. Sua história ainda tem muita coisa. E nós queremos agora falar um pouquinho, Ana Júlia, da sua irmã. Né? Você teve uma irmã, é essa irmã que lhe acompanhou no início, que Isso. você falou. Então, como era o nome da sua irmã? Fernanda. Fernanda. Era a mais velha? Isso. Era a mais velha. Vamos dizer que ela ocupou um lugar de uma segunda mãe? Ela era, assim, mais estressada que a minha mãe. Essa? Essa. Aí, vamos dizer para quem está nos ouvindo, menina, parece assim, as 3 irmãs. Né? Sua mãe muito jovem também, né? Sim, a mãe teve a gente Sua mãe bem tá aí? jovens. Tá aí a mãe dela. Tô confuso, peraí, diga aí. A de preto, aqui a saia de preto, é a mãe. Eu tô no meio e a minha Ela irmã no meio, a de camisa barriguinha listrada. é a Ana Júlia? Isso, Ana é a Júlia. Aurora. A Aurora, aliás. Ai, meu Deus, eu tinha que trocar. No final, troquei o nome, Ana Júlia com a Aurora. Tá vendo? É porque me aperrearam tanto. Ganhei a aposta. Mas, enfim, então essa irmã Fernanda, ela partiu esse ano, não é isso? Isso. E qual a importância de Fernanda na sua vida? Muitas. Eu imagino. E trazendo a importância dessa irmã tão acolhedora, essa irmã que lhe deu colo, alento, e que faz uma falta, né? E tudo bem, Ana Júlia, se a lágrima rolar, porque nós não somos de ferro, né? A emoção vem, quando a emoção vem, ela vem muito forte e traz todos nós, Aí né? você fala de afeto.
afeto. Memória afetiva. E eu fico aqui, a gente começou esse bate-papo falando sobre o Natal. E será o primeiro Natal sem sua irmã. E que sentido tem esse Natal, o que vai ter esse Natal, como você espera que seja, e tudo bem se você não esperar, é o seu tempo. Mas esse Natal, sua irmã sempre foi presente. Né? Sim. É uma coisa que eu até digo quando ela faleceu, né? O velório dela durou um dia inteiro pro outro. Veio tanta gente, pessoas de outros estados disseram que eu chego amanhã aí, seguro o velório para ficar até amanhã. Eu quero ver ela uma última vez. A gente até ria até juntos porque foram todos os ex-namorados. E ela tinha casado há pouco tempo, né? E eu olhava pro meu cunhado e dizia, meu Deus. Curioso. Como ela marcou a vida, né? Ela jovem também, ia fazer 28 anos. E eu digo assim, às vezes a gente olha para uma pessoa tão jovem e a gente não tinha dimensão do quanto ela tinha marcado a vida de tantas pessoas, né? Quanto ela fez tantas pessoas felizes. Ela era uma pessoa que o Natal, pra gente, era a alegria dela. Ela que montava as brincadeiras, ela que dizia, vamos fazer tal coisa, vamos tirar foto, isso aqui. A gente vai tirar foto, não, porque se a gente tirar foto, aí a gente, como é que vai mostrar para os filhos, né? E via com as ideias mirabolantes, sempre foi a festiva. Então, esse Natal sem ela vai ser um Natal, assim, muito quieto. Eu prevejo isso. Mas, por outro lado, talvez não seja, porque ela faleceu dia 31 de julho, dia 30 de agosto era o aniversário dela. E era 30 dias de falecimento, né? E a gente decidiu em casa, entre família, comemorar o aniversário dela. E a gente passou o dia inteiro rindo e chorando, se lembrando de várias histórias alegres dela, várias coisas que ela fazia. E a gente fez um almoço em família com todas as comidas que ela mais gostava, né? E cantamos parabéns e dissemos e oferecemos aquele momento a ela, onde quer que ela esteja, né? E pretendemos fazer isso todos os anos. Então o Natal vai ser um momento de muita recordação. Vai ser o primeiro Natal sem ela. E eu vou pro Natal. Muito bem. Porque, mesmo sofrendo, eu também quero muito apoiar minha mãe e meu pai. Porque eu entendo que, mesmo na minha dor, é mais injusto ainda para eles estarem sozinhos num momento festivo. Eu acredito que a união, acredito que as minhas filhas, né, no dia, vão ser um acalento muito importante. Uma nova oportunidade de fazer novas memórias. Não para substituir ela, mas para que a gente entenda que mesmo na dor, nem tudo está acabado, né? Ainda estamos vivos e ainda temos a oportunidade de fazer memórias. E nessa história com suas filhas, na sua caminhada, tem a presença dela. Sim. Não é? A minha de 3 anos, ela é muito apegada. E ela ainda pergunta. E eu sempre falo, né? Às vezes ela chega pra mim e faz, mamãe, a tia Fernanda tá no céu, né? E eu digo, ela tá no céu. A gente, quando vai pra casa ver meu cunhado, ela faz, a tia Fernanda não tá aqui não? Aí eu digo, não, meu amor, a tia Fernanda não tá aqui não. Aí ela faz, é que ela tá no céu, né? Ela não vem pra cá mais não, né? A gente só vê ela quando dorme. Aí eu disse, quando você dorme você vê ela? Aí ela faz, sim. Eu digo, tudo bem. Mas ela não vai ter mais como estar aqui com a gente, porque ela precisa, o Papai do Céu precisou dela. E ela super entende, mas, assim, é doloroso, né? Quando ela pergunta. E a inocência da criança, né? Por incrível que pareça, ela vai lidar melhor com o luto do que a gente. Com certeza.
É porque a percepção da criança é diferente da nossa. Às vezes a gente, inclusive, se preocupa muito com isso e a gente coloca os nossos medos e transfere para a criança, mas ela está vendo tudo de forma muito diferente, com muito menos sofrimento, com mais naturalidade. Né? E é assim o processo mesmo. E aí, você trazendo agora esse momento, né, da sua família, da sua mãe, da sua irmã, a gente pensa nesse Natal. No início, quando a gente falou, é possível estar ou não estar, depende muito de como você se sinta. E tudo bem você estar com a Fernanda dentro do seu coração, nas suas memórias, em meio aos seus, e com a realidade, sem enfeites, né, de dizer ela vai já chegar para os seus filhos e tratar de uma forma natural. Como eu falei, né, tem a minha dor, eu ainda estou no processo do luto, mas eu também não estou só, né? Existe também o sentimento de outras pessoas, e nesse momento mesmo que eu sofra, ao mesmo tempo que eu sofro, eu quero estar junto da minha mãe. Que é muito ligada, né? Sim. E é uma caminhada para ressignificar a história. Tá? É um processo. Esse momento... Com o passar dos anos, Sim. Esse vai ser o primeiro ano, né? E os outros anos, ela também não vai estar. Então, cada vez mais vai ser, eu não digo mais fácil, mas vai ser melhor de se lidar, né? A gente vai tratar de cada vez, nos próximos anos, de várias outras formas, né? Antes da gente decidir Natal, quando era todo mundo em família do meu pai e tudo mais, assim, a gente sempre viveu um histórico de natais em que era aquela reunião toda e que era tudo, mas era muita disciplina. Ali a gente tinha que estar, era a questão da obrigação, era a questão do comportamento, era a questão de todo mundo estar ali para saber da vida de todo mundo. Era muita falsidade, eram muitas pessoas que julgavam a minha mãe, porque aquela questão daqui, a minha mãe, ela é morena, a minha mãe era uma mulher, na época, quando se juntou com meu pai, que tinha 2 filhos, então ele ia assumir o filho dos outros. Tinha toda uma coisa por detrás. Então, a gente, depois que ficou adolescente, percebeu que o Natal, para minha mãe, todos os anos, nunca foi o Natal que ela quis. Né? Então, assim, há pouco tempo, acho que dos últimos 4 anos, ela decidiu em casa que a partir de hoje eu não vou mais ser obrigada a receber as pessoas que não querem me tratar bem dentro da minha própria casa, né? Então, se você, meu esposo, quiser passar o Natal com sua família, vá para a casa dos seus irmãos. Eu vou ficar em casa e eu não vou receber ninguém. Então, a gente deu muita força para ela porque ela tem esse direito. Todo mundo merece ser tratado bem, principalmente dentro da sua própria casa. Ser recebido, ser respeitado, ser cumprimentado. Então, a gente deu muita ênfase. Então, assim, a gente fazia pouco tempo que estava tendo um Natal que a gente sempre quis. Sem ter que se preocupar com a roupa que ia vestir, sem ter que se preocupar com a comida que ia apresentar, sem ter que se preocupar com o que o outro ia falar, o outro ia achar, tá entendendo? Então, para ela, a falta da minha irmã vai dizer assim, poxa, eu tive pouco tempo dos momentos de Natal que eu tinha com a minha filha. Então, eu digo assim, antes da minha dor, a minha mãe precisa também de mim. Porque ela não tinha só uma filha, ela tinha 4 filhos. Então, a gente precisa se unir mais agora. E qual o nome da sua mãe? Silvia. Dona Silvia está de parabéns pela decisão, né, dessa união em família. E a gente já deixa aqui o nosso abraço à sua mãe. É uma mulher realmente valente, que toma decisões pela sua família, uma verdadeira leoa, né? Com certeza. Pode-se dizer assim. E assim, Wagner, quem está aí nas nossas redes sociais, Pois vamos falar, dar um está alô. muito Nosso emocionante aqui o final está programa, chegando, sabe? Infelizmente o tempo já está chegando, mas hoje, mais uma vez, a gente é tomado pelas emoções, né? E aí, se vocês estão escutando aí, só escuta o funga-funga aqui. É todo mundo. Tá? Daiane está aqui também. Deus sempre nos surpreende com cada história das bonitas. Messia está dizendo, impossível segurar a emoção dentro dessa história tão tocante. Terezinha está se derretendo aqui. Ai, meu Deus, não consigo segurar a emoção. Né? Tita também está por aqui. Então, hoje, mais uma vez, né, a gente está escutando histórias aqui fantásticas. Cada história de cada bonita singular, não é?
Histórias especial, reais, especiais, né? E assim, Ana Júlia, a gente vai chegando ao final desse momento. Eu disse a você que quando a gente iniciava era hora, vai menos esperava a hora de terminar, né? Sim. Então eu queria que você olhasse ali para aquela câmera e deixasse uma mensagem diante de todas as mensagens que você já deixou aqui na nossa conversa, que quem está nos ouvindo ou vai nos assistir. Lá pro sinalzinho verde. A mensagem que eu deixo é que, mesmo que você tenha escutado várias vezes várias pessoas diferentes dizer: se cuide, vá no médico, e você pensa que o que você tem é algo que todo mundo sente, vá no médico. Porque se o que você sente já se sabe que é algo comum, você é um ser humano diferente de todos os outros. E cada um é único. Então, da mesma forma como eu decidi continuar insistindo em descobrir tudo que eu sentia e não aceitar que eu ia tomar protetor gástrico a minha vida inteira, e poderia ser só mais uma pessoa que disse que eu tinha gastrite. Não, não tinha só gastrite. As coisas evoluíram. E eu consegui não chegar numa quimioterapia. E eu consegui não passar por todo um sofrimento muito maior que muitas mulheres passam. Não existe só um câncer de mama, não existe só um tumor na cabeça, não existe só doenças que dizem que é uma doença que todo mundo já sabe. A sua pode não ser uma doença que todo mundo conheça e que talvez nem você conheça. Então, a saúde é tudo que a gente tem e tudo que a gente precisa para fazer tudo que a gente quer. Então, preste atenção no que você quer da sua vida e no que você está fazendo da sua vida. E o que você está fazendo com você. É isso que eu tenho para dizer. Bacana, bacana. E a gente aqui, não é, depois de escutar essa história emocionante, eu tô quase me dando branco aqui. Foram muitas emoções, sabe? Muitas emoções. Mas eu queria dizer o seguinte, que a gente começou conversando sobre o Natal, né? Sobre o significado. E convergiu aqui para a história da Ana Júlia também, isso não foi combinado. Tudo se encaixou hoje perfeitamente. Dizer para você que o Natal ele é possível. O verdadeiro Natal é possível quando os corações estão abertos, né, Adilza? Sim. E independente das circunstâncias. Mesmo um Natal de vivências alegres, como não. A gente escutou uma história, não é? Onde a família vai se reunir. Vai estar junta, mesmo numa circunstância um pouco difícil, mas está lá, haverá Natal. Nunca ache que o Natal ele vai deixar de existir se não for nos moldes do Instagram. Árvores, presentes, todo mundo sorrindo. O Natal ele é independente de tudo, ele transcende tudo. O Natal ele existe quando o ser humano abre o coração e aceita a compartilhar as suas vivências, as suas alegrias, as suas dores, a sua realidade. Isso é o Natal. E aí, tá tudo certo. É exatamente isso, e a gente encerra. Eu queria deixar apenas uma pequena mensagem. Entre tantas outras mensagens que todo mundo fala de um Feliz Natal, hoje, quando nós iniciamos, eu também trouxe aqui um público que talvez no Natal não esteja tão feliz. E aqui a nossa convidada vem aflorar aqui essa emoção sobre essa irmã, e eu queria deixar apenas que o verdadeiro Natal realmente ele é uma renovação de fé, é o que eu desejo para todo mundo, todos que estão nos ouvindo, mas também para aquelas pessoas que vivem o luto neste Natal. O meu desejo é que você seja acolhida, respeitada em sua dor, na medida da sua dor, que o outro lhe respeite. E, se possível, homenageie a pessoa querida, celebre o verdadeiro nascimento de Cristo e a renovação da esperança na sua vida. E assim, nós estamos agora encerrando mais um Conexão Bonitas, desejando a todos mais uma vez um Feliz Natal e até a próxima semana.